Fala galera, investidores e traders, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou mostrar aqui hoje um pouco sobre como identificar e marcar suporte, resistência e linhas de tendência, certo? Para que a gente possa marcar o suporte e resistência reto, né? A gente usa essa ferramenta aqui que é linha horizontal. Deixei algumas marcações já prévias no gráfico, mas eu vou demonstrar, tudo bem? Então, vou excluir aqui essa linha. Excluir todas. Então vamos lá, a gente está com esse gráfico e eu vou pegar aqui a linha horizontal e vou marcar aqui essa região, tá? Primeiro de tudo, por que eu estou marcando essa região? Eu encontrei dois pontos onde o preço bateu e não rompeu, não foi para cima. Uma resistência é uma região acima do nosso preço, onde o preço ele vai encontrar uma resistência para continuar subindo, certo? A mesma coisa vale no sentido oposto. Quando o preço está caindo e eu encontrar uma região onde o preço não consegue passar, eu encontro um suporte, ou seja, nesse gráfico, nesse ponto, por exemplo, aqui eu tive esses dois toques e teve essa resistência sendo provada, né? O preço não conseguiu passar. Aqui embaixo a gente tinha um suporte, onde o preço veio uma vez, veio uma segunda vez, apesar de ter feito esse furo, mas foi testado o suporte. E aí ele furou, o preço passou, tá? A partir do momento que passou, essa linha que até então era um suporte, ela automaticamente se torna uma resistência, tá? Então, um suporte quebrado vira uma resistência, assim como uma resistência que foi furada, ela se torna um suporte. E é o que acontece, o preço retorna e faz um teste aqui, certo? Então, provando que aqui é uma resistência de mercado. Então, agora eu vou pegar a marcação e vou achar aqui um novo ponto de suporte, uma nova região, certo? Então, o preço, certo? O preço que veio descendo aqui, ó, e rompeu, ele voltou, testou essa resistência e desceu. Ele parou um pouco aqui, voltou e furou o preço. Então, essa região era, nesse momento, um suporte. Então, ela vai voltar como uma resistência e o preço respeitou a região. Então, é dessa maneira que você vai marcar seus suportes e resistência dentro de um gráfico, tá? Procurando os topos e fundos mais relevantes. Então, é importante que você pegue um gráfico e coloque ele num período de diário ou H4 para você poder identificar essas regiões, tá? Aqui, por exemplo, caso eu queira identificar uma linha, uma tendência, por exemplo, eu vou usar essa linha diagonal, linha de tendência, ali está escrito. E aí, para que serve isso? Para eu poder marcar uma tendência de alta ou de baixa. Aqui, por exemplo, né, não seria muito relevante que eu ficasse marcando suporte e resistência, porque o mercado ele está só em uma direção. Então eu consigo vir aqui, ó, e marcar, por exemplo, essa linha de tendência. Então, ou seja, o mercado está sempre respeitando, trabalhando acima dela. Aí aqui mudou a tendência. Mas aqui, de novo, ele já voltou a trabalhar sempre acima de uma linha de tendência. Ou seja, é literalmente isso. A linha de tendência, ela indica se está em tendência de alta ou em tendência de baixa. E o preço, ele tende a respeitar. Certo? A gente pode identificar outros pontos, né, também aqui. Aqui, por exemplo, nessa região, a gente tem uma tendência que foi feita, foi mantida uma tendência de baixa por um período até grande. Então, pode perceber que toda vez que o preço se aproxima da linha de tendência, o que acontece é que ele é repelido. Então, ele chegou próximo, ele vai no sentido oposto. Então, isso ficou por um período bem grande. Até chegar um ponto aqui em que ocorre o rompimento.
A partir desse momento, nós podemos identificar que vai ter uma nova linha de tendência sendo formada, mas agora uma linha de tendência de alta. Então, a partir do momento desse rompimento, eu pego a linha de tendência, venho aqui e marco. Olha só, eu tenho aqui agora uma nova tendência. Agora, toda vez que encosta nela, a tendência indica que sobe. Aqui também, ó. Então aqui a gente montou de novo mais uma linha de tendência. O preço desceu. E toda vez que ele se aproxima da linha de tendência, ele vai na direção oposta. Ou seja, você consegue ir mapeando, ir acompanhando uma região. Ou seja, quando perder essa região, quando perde a linha de tendência, talvez esteja mudando a direção. Então você faz as suas marcações em tempos maiores, nesse caso aqui está em H4, para depois ir lá fazer as suas análises, os seus trades nos tempos menores, como num M15, M5, tem gente que utiliza até mesmo o M1, tá? E é dessa forma que você vai utilizar linhas para marcar suporte e resistência e linhas de tendência. As linhas de tendência são também aí um suporte e resistência, porém na diagonal, certo? Então você pode começar a utilizar essas informações para melhorar as suas análises e começar a fazer os seus trades. Bem lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder estar sempre pegando as novidades que vier, os novos vídeos, ativa o sininho e dê um like nesse vídeo se você achou que ele é relevante para que ele possa ser mostrado para mais pessoas e ajudar aí no crescimento do canal. Até a próxima!